Oi, meu nome é Beatriz, eu tenho 26 anos e eu quero contar um pouquinho de como foi que eu cheguei no marketing, como que eu escolhi marketing para ser a minha profissão e para cursar, né, a faculdade primeiro. Eu quero contar porque assim, eu fiz várias outras coisas, eu testei de várias outras formas e testar, experimentar me fez tomar uma decisão em relação ao marketing com muito mais certeza e segurança. E eu vejo que tem muitos jovens hoje, eu sou nova, né? Eu tenho 26 anos, mas quem tá entrando no mercado de trabalho, seus 17, 18 anos, tem muitas e muitas dúvidas. Eu também tinha essas dúvidas e angústias e ansiedade. Então, talvez compartilhando um pouquinho da minha história e do que eu fiz possa te ajudar de alguma forma a tomar a melhor decisão em relação à sua carreira. Então, eu vou começar lá do comecinho de porquê, como, quando eu comecei a experimentar coisas para decidir minha carreira. Eu comecei a trabalhar com 17 anos e eu trabalhava em shopping, sempre trabalhei em shopping. Então, para quem não sabe horário de shopping, quem tem esse privilégio de não saber, trabalhar em shopping é você não ter folga, é você trabalhar do momento que abriu ali até o momento que fecha, basicamente isso. Então tinha dia que eu dobrava, eu entrava 10 horas da manhã e saía 10 e meia da noite, então eu ficava o tempo todo no trabalho. Mas meu horário, na verdade, era da 1 às 10. Então, era bastante puxado. Fora que, esquece final de semana. Então, sábado e domingo eu não sabia o que era folga. Era trabalho todo o final de semana. E normalmente eu folgava de segunda-feira. Então, assim que eu saí do ensino médio, eu fui trabalhar. Não tomei uma decisão precipitada. Eu via muitos dos meus amigos tomando essas decisões assim, tipo, meu pai quer que eu entre na faculdade assim que eu me forme, aqui no ensino médio, então eu preciso escolher um curso logo. E aí a pessoa ia para aquelas escolhas padrões assim que a gente vê em toda a faculdade, que é a pessoa escolhe por dinheiro ou a pessoa escolhe por pressão. E isso não me entrava na cabeça. A minha família nunca me pressionou pra nada, assim, nem pra escolha de uma profissão, nem pra escolher algo que dê dinheiro necessariamente. Então eu sempre tive esse privilégio de escolher, sabe? Sem pressão da família, que eu sei que pega. Então eu falava, cara, eu não tenho certeza, eu tinha 17 anos, então realmente eu não tinha certeza de nada. E posso ser sincera, assim, um breve spoiler, até hoje eu não tenho certeza de nada. Então, na época piorou, que eu não me conhecia ainda, eu tava ali naquele turbilhão de hormônios, de meu Deus, agora eu tô virando adulta, agora eu tô ganhando dinheiro, o que eu faço? Eu tenho que tomar uma decisão que vai ser oficial pro resto da minha vida. E era isso, e é isso que quem tá passando por essa fase sente, né? Que é uma decisão que é imutável. Então, você tem que tomar a melhor decisão porque aquilo vai definir o resto da sua vida. E não é bem assim, né? Mas eu só fui descobrir mais tarde. Então, eu não entrei na faculdade, eu vi todos os meus amigos entrando, seja por esses dois pilares, né? Ou porque é uma faculdade que dá dinheiro, que é estereotipada, né? Ou então porque teve pressão ali da família, dos amigos, enfim. Então eu não entrei, eu resolvi não fazer faculdade aos 18. Então eu saí do ensino médio no final dos meus 17 e quando eu tinha 18 eu já tava, na verdade, trabalhando. Só que aí eu senti essa necessidade de voltar a estudar. Eu fiquei um ano, tá? Sem estudar nada, assim, dos 18 aos 19, sem estudar nada, só me dedicando pro trabalho. E essa época eu trabalhava em shopping, né? Então não tinha como fazer outra coisa. Era muito, muito, muito puxado, muito cansativo. E eu falava, cara, não vou dar conta de estudar. Mesmo assim, mesmo com essa rotina difícil, puxada, eu resolvi fazer o Enem na busca, né, de uma esperança de conseguir ali na hora de escolher a prova, né? Escolher a prova não, de prestar o vestibular para a faculdade, de surgir uma voz divina que me falasse, Beatriz, a sua profissão dos sonhos, a correta para você é essa. Então eu falei, cara, eu vou prestar o Enem, vou deixar vir quando tiver que vir a vontade do curso X, sabe? A minha escolha, a minha decisão final. Então eu prestei o Enem, tirei uma nota boa até,
pro parâmetro que eu tinha de ensino, né? Porque eu sempre estudei em escola pública e tudo bem se você defende escola pública e eu defendo também, acho que o ensino da escola pública poderia muito ser 1000 vezes melhor, sim, mas eu estudei a vida inteira, então não vou tacar só pedra, sabe? Teve escolas, inclusive, que foi muito importante pra mim, tinha um ensino muito bom, mas também teve escolas que eu estudei que é uma tristeza de eu lembrar. Vulgo Otoniel Mota, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Então, eu me permiti, sabe? Eu tive esse privilégio, vamos dizer assim, de poder respirar esse um ano só trabalhando e depois tomar a minha decisão final, né? Que eu achava que ia ser a final. E tudo começou quando eu passei no Enem, tirei uma nota boa e fui prestar para jornalismo. Comecei com isso. Então, jornalismo foi minha primeira escolha. Meu pai, não sei se você viu o primeiro vídeo que eu gravei sobre a faculdade de jornalismo, eu não lembro se eu deixei pública. Se eu não deixei, eu vou liberar agora pra você, se você quiser ver. Faz muito tempo esse vídeo, é muito antigo. Acho que faz uns 10 anos. E aí, meu pai, ele trabalha numa emissora aqui em Ribeirão Preto, então eu já tinha essa questão do jornalismo dentro de casa. E aí eu falei, cara, eu vou prestar jornalismo porque depois eu consigo trabalhar na emissora que meu pai trabalha e pra mim vai facilitar até. E eu gostava muito de comunicação. Então ali foi o primeiro ponto que eu reparei. Eu gosto de comunicação. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, eu me considero pelo menos. Eu não sou aquele tipo de pessoa que você vai me chamar pra um rolê com várias pessoas desconhecidas e eu vou conseguir me enturmar facilmente. Mas eu gosto muito de falar, de me expressar, de falar na frente da câmera, eu gosto. Tanto que quando eu era criança eu tinha certeza que eu ia ser atriz, eu gostava muito, muito, queria muito ter feito teatro na época. Era o meu sonho. E então, jornalismo foi a minha decisão. E aí eu comecei a faculdade de jornalismo, ao mesmo tempo que estava trabalhando, eu estava estudando, e era muito puxado. Eu vou falar uma coisa, eu admiro muito quem faz faculdade presencial e trabalha. Muito mesmo, porque é muito puxado. Você não existe, literalmente, você não existe. Você vive para estudar e trabalhar, e não dá mais pra fazer nada. Você não tem vida social, você não tem rolê, entendeu? A menos que você não trabalhe e só estude, entendeu? Aí outros 500, mas quem trabalha e estuda, cara, você não tem vida. E nessa época eu não tinha. Então eu trabalhava na parte da manhã, na parte da manhã não, na parte da manhã, é isso mesmo. E aí eu ia pra faculdade à noite, então eu saía de casa 7 horas da manhã e eu voltava pra casa 11 horas da noite, porque o meu ônibus passava lá na porta da faculdade, era 10 e pouquinho e eu chegava em casa 11. Então assim, eu ficava literalmente o dia inteiro fora e assim que eu chegasse eu já tinha que tomar um banho rapidão, comer alguma coisa e dormir, porque eu tinha que trabalhar no outro dia. E às vezes não dava, porque eu tinha trabalho, eu tinha projeto pra fazer da faculdade, então eu tinha que passar parte da noite acordava no outro dia quebrada, destruída, e não tinha folga, né, assim, final de semana esquece, vou deixar pra fazer o trabalho no final de semana, esquece, porque eu trabalhava dobrado no final de semana, eu era vendedora, então vendas no final de semana pro shopping é maravilhoso, então lotava de gente, eu não conseguia descansar, eu cansava duplamente, só ia descansar na segunda-feira, mas segunda-feira tinha aula, ou seja, eu tinha que sair, não tinha como ficar o dia inteiro em casa descansando efetivamente. Então foi uma época muito de perrengue que eu passei e eu pagava. Então por mais que eu conseguia uma bolsa de 70% por conta da nota do Enem, eu pagava na época R$500 de mensalidade. E aí pra mim já era muito alto. Então eu ganhava na época 1.500, eu pagava 500, sobrava R$1.000 pra mim. Na época eu morava com os meus pais, então não tinha contas, efetivamente. Mas mesmo assim, R$500 já era algo pesado. No final do semestre, detalhe, tá? Eu me apaixonei pela faculdade, amei a faculdade, mas não das matérias em si de jornalismo. Eu me apaixonei por uma matéria em específico, que era publicidade e propaganda. Eu tinha aulas junto com a turma de publicidade e propaganda, aula de Photoshop. E
quando eu ia para essas aulas, eu ficava fascinada. Eu ficava apaixonada. Então, sei lá, eu estudava mais as matérias relacionadas a... As matérias não, né? Mais o estudo relacionado a essa matéria do que qualquer outra. Então, o jornalismo eu meio que deixava de lado e estudava só focado nessa. Que era que eu tinha em paralelo junto com o PP, Publicidade e Propaganda. Então, falei, cara, tô sentindo aqui uma familiaridade minha mais com PP do que com jornalismo. Pensei na hora em mudar meu curso. Então, falei, cara, eu acho que não é jornalismo. Acho que eu vou pro PP mesmo. E vejo no que vai dar. Vou me jogar aqui, vou mudar meu curso, tô no primeiro semestre. Já consigo abater algumas matérias que eu já tinha feito, porque jornalismo tem algumas matérias em conjunto, pelo menos na minha universidade tinha. E eu falei, pra mim é elas por elas, né? Aí, a partir do segundo semestre, eu já começo em PP. Quando eu fui fazer essa modificação, a diretora das matérias ali, eu esqueci o nome da pessoa que é responsável pela turma, enfim, ela falou pra mim, olha, a gente pode até mudar e tudo mais, mas vai ter um reajuste, tá, no valor da sua bolsa, e aí você vai, de 500, você vai começar a pagar 900 e tralalá, dava 980, se eu não me engano. Então ia pra R$1.000. E eu falei, cara, não faz sentido pra mim pagar R$1.000, não tem condições de pagar R$1.000 uma mensalidade, não tem, assim, não tinha mesmo. Eu ganhava pouco, trabalhava muito, e também, na época, eu não tinha um bom controle de gastos. Então, a realidade eu trabalhava pra caramba, eu estudava pra caramba, e o tempo que eu tava livre ali, eu queria gastar dinheiro pra esquecer essa minha rotina horrível. Na época era bem puxada. Por mais que eu amasse o meu trabalho na época também, amava a minha profissão e amava o que eu tava estudando, era muito difícil. E aí eu falei, bom, vou ter que trancar a faculdade, não vai dar nem pra fazer PP, nem pra fazer jornalismo, eu vou tentar o Enem de novo e vou ver se eu pego uma nota melhor pra eu pegar a PP integral e aí eu consigo fazer a faculdade. Beleza. Tranquei, foi um dia que eu chorei horrores, eu chorei muito, muito, porque eu amava ir pra faculdade, eu tinha amigas lá e... Enfim, foi uma época muito importante pra mim, pro meu amadurecimento, pro meu crescimento. Foi a primeira vez que eu tinha entrado numa faculdade, estudado presencialmente, assim, com uma turma, né, na faculdade. Vivi aquela rotina universitária que é muito diferente da rotina da escola, né? Então, eu achava fascinante você poder sair no meio ali da aula e ir embora, ou simplesmente ir lá pra fora, tomar um ar, eu achava maravilhoso. Então eu tava vivendo aquele sonho ainda universitário. Então eu chorei muito, foi muito difícil pra mim tomar essa decisão. Só que não tinha o que fazer, não dava pra pagar R$1.000 de mensalidade. Tranquei, e aí eu falei, cara, agora eu vou estudar pro próximo Enem, e aí no próximo Enem eu faço de novo a prova e tento passar com integral em PP. Comecei a trabalhar normalmente. Nesse meio período eu perdi o emprego, na verdade eu pedi conta, né, eu saí do emprego fixo, continuei trabalhando lá, mas fazendo freela para algumas marcas, então eu não trabalhava mais de forma registrada, né, e aí eu comecei a fazer alguns testes. Quais testes eu fiz? Como que isso aconteceu, tá? Eu pesquisava as profissões no Google que mais identificavam, que eu mais me identificava, na verdade, e eu começava a ver vídeos de aulas mesmo, que estava gravado no YouTube, pra ver se aquilo se conectava, se aquilo despertava alguma coisa em mim, e eu fui fazendo isso. Na época, eu meio que deu um estalo em mim pra fazer medicina ou psicologia. Então eu fiquei muito tentada a isso também. Eu falei, cara, eu queria muito fazer medicina, mas assim, nas minhas condições não tinha como. Eu também não estava disposta a abrir mão da minha vida, da minha liberdade pra fazer medicina, porque você teria que ter uma dedicação e enfim, uma rotina de estudo muito pesada, e não era isso que eu queria no momento.
E psicologia eu também deixei de lado. Eu até fui na universidade que minha tia estudava e ela me deixou entrar em aula de anatomia pra eu ver se era a área da saúde mesmo que eu queria. Eu me apaixonei, amei a aula de anatomia. E eu falei, cara, talvez não seja a minha profissão, mas é algo que eu gosto muito, posso tentar mais pra frente, mas agora mesmo não é o momento. Enfim, comecei a assistir aulas de várias matérias. Física, gente, aula de física, eu não sei por que na minha cabeça fez sentido que um dia eu poderia fazer física, sendo que eu não sou nada de exatas, mas enfim, eu vi. Pensei em física, pensei em... esqueci o nome? Pensei em direito também, psicologia, pensei em voltar para PP, pensei em negócios. Aí eu pensei, cara, talvez eu não precise fazer uma faculdade, posso fazer um curso técnico relacionado a negócios. E no fim, eu prestei vestibular, eu prestei concurso, na verdade, para passar na FATEC, Faculdade de Tecnologia. E eu passei. E aí, quando eu passei na FATEC, comecei a estudar gestão de negócios e inovação em 2019, acho que foi, no início, não lembro. E aí eu comecei a estudar gestão de negócios e eu odiei. Eu acho que eu fiz um mês, nem isso, assim, eu odiei. Matérias que eu não me identifiquei nem um pouco. Eu não gostei do modo de ensino da FATEC. As matérias não combinavam comigo, era muita matemática, legislação e, enfim, nada a ver. Eu percebi que eu era mais da criatividade. Eu falei, cara, de todas essas aulas que eu assisti, de todas as tentativas que eu fiz até o momento, nada deu certo, só PP, que eu realmente tinha gostado das matérias. E aí eu tranquei mais uma vez a FATEC, desisti do curso e falei, agora fudeu. Porque eu já fiz 2 faculdades, uma eu fiz 6 meses, a outra eu fiz 1 mês e literalmente tranquei. E não me vejo mais fazendo nada no CPP. Só que, ao mesmo tempo, eu não tinha como fazer uma faculdade, começando por aí, em que eu tivesse que pagar mais de R$500 por mês. E eu não tava... Ainda assim, mesmo gostando das matérias de PP que eu tinha feito, eu não tava tão conectada com a profissão, sabe? Eu não me via fazendo o que eles faziam e eu falei, cara, talvez não seja PP ainda. Talvez seja algo relacionado a PP. E aí eu pensei em fazer design gráfico. E realmente, hoje, se você falar pra mim, Bia, você faria design gráfico? Faria. Eu amo design gráfico. Amo. Eu passo horas vendo vídeos sobre, sabe? E eu me conectei muito com isso. Só que aí eu conheci sem querer o marketing. Porque eu não sabia que tinha uma faculdade separada. Eu achei que PP era marketing. E aí, quando eu fui entender, eu fui estudar, eu fui conhecer, eu descobri que marketing, que ser mercadólogo, né, que é formado em marketing é mercadólogo, é comportamento de mercado, é comportamento de público, e eu me apaixonei por aquilo. Então eu comecei a ver os vídeos na internet e falei, cara, eu acho que é mais isso do que PP. Minha visão sobre PP, tá? Vou falar minha visão sobre PP. Por que eu não fiz? Primeiro, é bastante tempo, era 4 anos pra fazer, marketing é 2 anos. Tem muito relacionado à propaganda, produção de comercial, de outdoor, isso não é algo, né, que me enche os olhos. Eu gostava mais do estratégico, sempre gostei, e do entender a cabeça e o comportamento do público, que é algo que tem conexão com a psicologia. E que hoje eu entendo e que hoje é uma área que eu estudo por conta e que eu sou apaixonada também. Então, o meu estalo mesmo foi o entender o ser humano. Sempre gostei disso. Depois disso, eu também fiz faculdade, iniciei, na verdade, de ciências sociais,
que também é entendimento do comportamento, enfim, do comportamento humano, social e tudo mais. Então, tá vendo que tudo começou a fazer meio que um padrãozinho? Eu literalmente fiz escolhas que tinham algo em comum. E eu entendi porque marketing, porque ciências sociais e porque psicologia eram áreas que me despertavam um algo a mais que as outras não. Então, eu iniciei minha faculdade de marketing. Prestei o vestibular, consegui uma bolsa muito boa e eu pagava R$170 por mês na época. E eu falei, cara, R$170 por mês, tô no céu, consigo pagar tranquilamente. Eu tava desempregada. Detalhe, desempregada no sentido de registro, tá? Mas eu ainda fazia uns freelas. Então, assim, os freelas que eu tirava davam bom dinheiro, então eu falava, cara, pô, R$170 tá fácil pra mim. Comecei a cursar marketing. Quando eu comecei marketing, eu falei, cara, eu senti. É uma coisa muito doida, mas eu senti. Eu falei, é exatamente isso que eu vou fazer da minha vida. É marketing. É entender o comportamento, é fazer pesquisa de mercado, é público, é criar produtos, é fazer teste, é isso. E aí eu comecei e me formei em marketing. Totalmente apaixonada pela profissão, totalmente conectada com a profissão, e eu fazia cursos e cursos por fora, porque a faculdade era pouco, eu queria consumir tanto conteúdo relacionado que a faculdade era pouco pra mim, então eu fazia cursos extracurriculares por fora, pagava pra fazer também, e cada vez mais aprendia mais, me aprofundava mais e tudo mais. E foi assim que eu decidi o marketing na minha vida. Foi fazendo testes e pegando alguns padrões. Então, hoje, se eu fosse falar com a Bia lá de trás, eu perguntaria: qual padrão você vê nas suas escolhas, assim, nos pensamentos que vem na tua cabeça, né? Quais profissões vêm? Vem a profissão A, B e C. O que elas têm em comum? Porque normalmente a gente escolhe coisas, exceto quando você tá pensando só em dinheiro, mas normalmente a gente escolhe coisas que têm algo em comum, né? Então, eu vou escolher, sei lá, psicologia, vou escolher pedagogia e vou pensar também em, sei lá, RH. Então, é o contato humano, talvez, sabe? O que te faz brilhar os olhos? O que ali naquela profissão te faz, te preenche, te dá vontade de aprender mais, de correr atrás, de melhorar, de aprimorar. Então, isso foi algo que eu fiquei matutando e eu consegui descobrir, que era entender o ser humano, entender o comportamento. E aí, eu me formei. Me formei em 2021. Eu já trabalhava com marketing antes disso, no meu negócio, né? Porque em 2017 eu abri o meu negócio. Então, assim que eu perdi o emprego e eu fazia freela, eu abri um e-commerce. E foi fazendo e-commerce acontecer que eu descobri também a minha aptidão pro marketing, porque foi muito além do amor, tá? Eu sempre, depois que eu descobri o que era marketing, eu me apaixonei perdidamente pela profissão. Mas eu não sabia se no dia a dia seria algo que me preencheria, sabe? Que faria sentido pra Bia. E quando eu abri meu negócio, eu vi que sim. Era a parte que eu mais gostava. Então, era a parte do criado, divulgado, tentar vender ali, sabe? De criar estratégias. Eu não sabia nada de marketing na época. Era tudo feeling, era tudo que eu via na internet. Mas eu fiz meu e-commerce acontecer. Então, foi muito importante pra mim. Foi uma batida de martelo que eu falei, cara, esse caminho tá correto. E cabia no meu orçamento, cabia também no tempo, porque eu não queria uma faculdade de 4 anos. Eu não tinha esse tempo, tá? Então eu precisava de uma profissão logo, que eu pudesse fazer dinheiro logo, que eu pudesse me colocar no mercado logo, porque eu já não aguentava mais trabalhar em horário de shopping. Eu fiquei por 7 anos trabalhando em shopping. Então, mesmo formada, eu ainda estava trabalhando em shopping. Então, todo o tempo que eu fiquei estudando marketing, eu estava trabalhando sem folgar. E no ano que eu ia me formar, que foi 2021, eu encontrei o meu emprego, né, um emprego da minha área mesmo, e aí eu pude sair do shopping e trabalhar na minha área, e foi maravilhoso. Eu lembro que eu chorei tanto quando eu recebi a resposta
da contratação falando, olha, você foi escolhida, você foi selecionada e tal. E eu não queria nem saber salário. Eu falava, tá bom, qualquer salário tá bom, eu só quero entrar na minha profissão, eu só quero atuar. E foi muito mágico. Só que agora vem uma outra parte, uma outra etapa, né? Então, escolher minha profissão foi muito demorado. Eu fiz alguns testes e algumas pessoas não se abrem para testes, né? Espera até ter a tal certeza, mas minha opinião, claro, minha vivência, eu só tive a certeza quando eu errei, quando eu experienciei outras coisas que não faziam sentido para mim. Então, se eu não tivesse feito jornalismo, talvez eu não tinha conhecido PP e teria tomado outra decisão, ter feito direito, talvez, não sei. Se eu não tivesse feito gestão de negócios, por exemplo, eu não teria visto que eu não me identifico com a ADM. Eu tinha pensado, inclusive, em fazer ADM. Então, graças à gestão, eu descobri coisas ali que eu não me identificava. Ciências sociais, ali eu descobri que cada vez mais eu gostava muito dessa questão de entender o outro, de entender o comportamento humano, e me levou a fazer a minha pós de neuromarketing. Então, são pequenas coisas, assim, que vão acontecendo na vida da gente, que a gente fala, cara, que erro, que merda, perdi tempo. E não é, eu não vejo dessa forma, por exemplo. Então, todas as ações que eu tomei que não me levaram até o meu objetivo diretamente, me levaram de forma indireta. Então, me ensinaram algo que eu queria, ou me ensinaram algo que eu não queria e eu não enxergava. Me ensinaram a ter resiliência, persistência, a me comunicar melhor com as pessoas. Quando eu entrei na faculdade da primeira vez, eu vi a faculdade de uma forma X. Quando eu fiz marketing, eu via de forma Y. Quando eu fazia jornalismo, por exemplo, eu estudava só ali no momento que eu estava na faculdade. Quando eu fui fazer marketing, eu estudava o tempo todo, sabe? Eu devorava os livros de marketing. Eu queria estudar e melhorar e aprender cada vez mais. Eu já tinha entendido como que eu aprendia, sabe? Isso é um ponto muito, muito importante, porque não é só estudar, você tem que entender como você aprende. Porque se você for copiar o que o seu amigo faz, talvez não seja o ideal para você, não é a forma que você consegue memorizar. Então, foi fazendo essas tentativas que eu comecei a me entender melhor, entender o que eu quero, o que eu não quero, como eu aprendo, como eu absorvo. Então, todos esses passos que eu dei me trouxeram até aqui. E esse ano, 2023, eu percebi que só o marketing já não estava mais me preenchendo. Eu passei por uma transição muito complicada sobre eu me identificar comigo mesma, sabe? Nesses últimos meses. Depois eu vou até fazer um vídeo, eu posso fazer, né? Não me sinto com vontade de fazer agora, porque ainda tô vivendo isso, sabe? Ainda não cheguei no ponto que eu quero chegar. Mas eu passei por várias provações internas de será que eu tô seguindo o caminho certo? Será que eu fiz a escolha certa? Será que é isso mesmo? E diante de tantas observações, de questionamentos, eu descobri que sim. Só que a gente não pode parar. Esse é o problema. Porque quando a gente se forma, normalmente a gente acostuma e acomoda com a nossa profissão e você não quer fazer mais nada. Você fala, pô, já aprendi o que eu tinha pra aprender, eu leio um livro aqui, vejo um curso ali e tá tudo certo. Só que não é só sobre você aprender algo novo. É sobre você mergulhar na profissão de forma diferente. Então, uma coisa que eu senti esse ano é que eu não tava mais mergulhando no marketing. Eu tava totalmente fora, fazendo coisas que não eram do meu agrado, justamente pela profissão, pra trabalhar, né? A gente tem que fazer algumas coisas que a gente não concorda. E essas coisas foram se acumulando e eu falei, cara, talvez não seja o marketing que eu queira seguir mesmo. E eu comecei a estudar outras coisas, que mais pra frente eu vou fazer um vídeo pra falar sobre, e eu me identifiquei pra caramba também. Só que não pra largar o marketing, mas pra somar no marketing, pra ver o marketing com uma nova perspectiva. Então, a gente tá sempre mudando. E quando eu falo que não existe certeza, porque não existe, porque você hoje não... O Eren querendo participar. Você hoje não vai ser você daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Você tá sempre mudando. E tá tudo bem.
tá? Você não é inconstante por isso, você não é menos que os outros por isso, porque todo mundo passa. Peraí, não, filho. Todo mundo passa por esse questionamento uma hora. E tem gente que passa várias vezes na vida, tem gente que nunca passa, ou passa e não demonstra isso, não muda as coisas, né? Mas eu não consigo ficar em algo ou continuar fazendo algo que eu não concorde, que eu não sou mais feliz, que não faz parte mais de mim. Então eu comecei a me questionar e comecei a falar, cara, eu preciso mudar, preciso dar um reboot aqui na minha vida, na minha forma de trabalhar. Peraí, deixa eu tirar o areia daqui. E por conta disso eu descobri uma profissão nova que eu tô estudando, que eu tô me aprimorando e que eu estou apaixonada e que soma pra caramba na minha profissão atual, que é o marketing. E não que eu vá largar o marketing, nunca vou largar. Mas eu posso somar, eu posso crescer, eu posso fazer combinações que antes não foram feitas, sabe? E é assim que a gente inova, é assim que a gente pensa fora da caixa. Não é criando algo do zero, não é reinventando a roda, mas talvez fazendo conexões de coisas que antes não se conectavam, sabe? Que antes ninguém nunca viu como juntar elas. Então foi basicamente isso. É basicamente isso, na verdade, que é o momento que eu tô vivendo sobre a minha profissão, um momento de autodescoberta, um momento de novas conexões, de novas combinações. E eu tenho certeza que tem muito chão pela frente ainda pra eu voltar pra um momento que eu consiga falar, cara, agora eu tô 100% em sintonia comigo e com os meus objetivos. Ainda tô caminhando pra chegar até lá, porque aconteceram muitas coisas nos últimos anos, minha cabeça virou uma bola de neve, mas hoje eu já me sinto muito mais próxima de quem realmente eu quero ser do que há uns meses atrás, quando eu tava só focada na profissão e no ganhar dinheiro com a profissão, sabe? Hoje não, eu tô muito mais em buscar um propósito com a profissão, um propósito pra mim. E eu vou fazer outros vídeos também relacionados a isso, porque tem muito o que ser dito. Mas é isso. O que eu tenho pra falar então pra você que tá passando por essa fase, que tá acabando de sair do ensino médio, tá entrando, tá procurando qual faculdade fazer, calma, tudo tem seu tempo, tá? Você vai amadurecer pra caramba, você de 17 vai ser outra pessoa aos 27, você pode ter certeza. Então, a certeza que você tem agora, talvez não vai ser que você vai ter daqui 10 anos, sabe? Então, as coisas mudam, as coisas são mutáveis, isso é bom, isso é positivo. A gente não pode ver a transformação como algo negativo. Não pode ver, tipo, se não for isso pro resto da vida, essa certeza aqui tem que ser intocável, não pode mudar. Pode, deve, porque você muda, você é ser humano, a gente tá em constante transformação. Eu duvido que você é a mesma pessoa que você era antes da pandemia, como você é hoje pós-pandemia. Então, eu sou muito grata a essas transformações e a esse senso de mudança que me surgiu há alguns anos e que me trouxe hoje, a esse momento, sabe? Que eu tenho muito mais esclarecimento sobre essas questões. E eu te desejo toda a sorte e que você possa e se permita experimentar e se permita errar, viver coisas diferentes, em busca do seu propósito, em busca de algo que vai preencher você, tá? E não só por pressão. Então, pressão dos outros, opiniões, a gente sempre ouve, né? Não tem como a gente tapar os ouvidos para essas coisas, mas sempre em segundo plano, sabe? A principal voz que você tem que ouvir é a voz interna, é o que você quer, é o que você tá pensando, é o que você acha sobre as coisas, sabe? E isso fez todo o sentido pra mim. Senão, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, com a profissão que eu tenho hoje e tão interessada em encontrar, estar mais próximo do meu propósito como nunca, sabe? Eu estaria talvez fazendo algo que não me dá prazer, mas que me dê bastante dinheiro, e enfim. Pelo menos não é dessa forma que eu quero viver a minha vida, sabe? Mas eu espero que você se encontre e que você possa fazer a melhor escolha e decisão. E se você se arrepender, muda depois e tá tudo certo, não existe idade, não tem essa coisa de
de tempo, né? De, você precisa fazer faculdade dos 18 aos 20 e pouco, senão você tá atrasado. Isso não existe. É uma porcaria de uma pressão que colocam na nossa cabeça e que atrasa tudo e ferra tudo, porque às vezes você toma várias decisões erradas por pressão, sendo que você poderia estar pensando e se conhecendo e dando esse tempo para você entender para qual caminho você vai seguir, mas aí no desespero do hoje, né, do eu preciso, eu tô atrasado, senão eu vou ficar pra trás, a gente acaba tomando decisões que não fazem sentido com o que a gente quer e com o que a gente é. Então é isso. Eu volto para um próximo vídeo, te vejo lá.